Meditando a Palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículo de 17 a 37. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo, será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos, não julgarás falso, mas cumprirás o teu juramento feito ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a vida é feita de escolhas. A todo momento somos colocados desde a hora que somos gerados até a morte. É colocado para nós algumas escolhas. Talvez alguns fatores sociológicos, biológicos, corroboram para a minha personalidade, mas ninguém nos tira a possibilidade de escolha. Nós somos tão livres que não sabemos da nossa liberdade. As nossas escolhas são para nós. Somos livres, meus irmãos, para escolher o caminho de Deus. Ele protege a quem o ama. Ele protege a liberdade humana. Escolher é viver sob sua proteção.
sob a proteção dele. Somos criados mais para o lado da corrupção, meus irmãos, do que pelo lado da salvação. Jesus leva a lei à plenitude dos mandamentos. A comunidade dos cristãos está separando da lei judaica. A lei de Deus, meus irmãos, é a graça. O cristianismo não é uma prática externa. A igreja é feita, meus irmãos, para os pecadores. Talvez, meus irmãos, a maior graça que nós temos na nossa vida se chama liberdade. Nós somos tão livres, que nós não temos noção da liberdade que nós temos. E independente, meus irmãos, da escolha que eu faço, Deus continua a me amar. E isso é impressionante. Deus não muda o seu sentimento, o seu desejo pelo ser humano, ou seja, pelas escolhas que a gente faz. As nossas escolhas, as consequências são para nós, meus irmãos, não para Deus. Ele continua sendo o grande Deus, aquele que nos ama. Escolha você o caminho dele ou escolha você o caminho humano. Deus nos ama. E Deus, meus irmãos, Deus respeita a vontade humana. Deus não sai castigando as pessoas porque ele não foi amado. Não. Meus irmãos, o que nós temos que pensar? Só que nós, meus irmãos, nós achamos que é difícil a palavra de Deus, é difícil vivenciar, é difícil cumprir. Estamos acostumados, meus irmãos, a ser de um modo que quando ele pede para a gente modificar, às vezes dói, né? Às vezes machuca. Meus irmãos, ele pede para a gente, porque nós, meus irmãos, achamos difícil vivenciar a palavra dele, porque nós estamos acostumados, meus irmãos, na corrupção. Nós fomos criados de um modo, num mundo que nos possibilitou mais facilmente a corrupção do que a salvação. Por isso que dói. Mas quanto mais cedo formos criados nesse amor de Deus, nessa mentalidade, mais fácil será para nós. E aí então Jesus começa a falar nesse evangelho. Olha, difícil sim, mas vamos lembrar o contexto dos 2-3 domingos passados, que falava sobre isso. Esse evangelho, meus irmãos, faz parte do Sermão da Montanha. Lembra de Moisés no alto do monte, Jesus no alto do monte. Moisés recebeu as leis, Jesus então leva a lei à plenitude. Moisés recebeu os 10 mandamentos e Jesus vai dizer, olha, se os mandamentos não for cumprido, não for vivenciado, não for levado à plenitude, de nada adianta. Nada da lei foi tirado. Jesus não aboliu a lei. O Antigo Testamento, ele não aboliu os mandamentos, porque o próprio Mateus, quando escreve esse evangelho por volta dos anos 80, 50 anos depois do fato da morte e da ressurreição de Cristo, Mateus falava para essa comunidade, a comunidade cristã já se dividia, né, da comunidade judaica. E os cristãos se perguntavam, eu tenho que observar essas leis judaicas? Esse mandamento judaico? Meus irmãos, agora esse mandamento judaico é novo. E Mateus vai lembrar, nenhuma vírgula será tirada. Tudo há de ser cumprido. Por isso, então, temos que lembrar, meus irmãos, da lei de Deus. Essa lei, meus irmãos, é graça. Por isso pensemos nos 10 mandamentos. Meus irmãos, vamos lembrar aqui. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, quantas vezes deixamos Deus em segundo plano? Preferimos mais as coisas terrenas. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Quantas vezes juramos por Deus e muitas vezes aquilo que estamos dizendo é uma grande mentira. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas de guarda. Quantas vezes, meus irmãos, no domingo trocamos a Santa Missa por outro compromisso que muitas vezes não nos acrescenta nada, né? Não nos agrega a nada. Achamos mais fácil, meus irmãos, as coisas terrenas. Quarto mandamento, honrar pai e mãe, misericórdia, meus irmãos. Quanta desunião nas nossas famílias, quanta falta de paciência, né? Entre pai e filho, entre o casal, filho mal agradecido,
o pai que não dá exemplo, né? E isso, meus irmãos, nós vemos na nossa sociedade, nas nossas famílias. Quinto mandamento, não matar. Muitos dizem assim, eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado grande, só pequeno. Não matei nem roubei, tá tudo bem. Meus irmãos, o próprio Jesus nos disse, antes da pessoa pegar uma arma e tirar a vida de outra pessoa, ela já matou essa pessoa no seu coração. Jesus já dizia, o que faz mal para o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do nosso coração. Matamos alguém, meus irmãos, quando a gente faz os nossos falsos julgamentos, quando falamos mal de uma pessoa, quando desejamos o mal e outras coisas que nós falamos assim, né? Meus irmãos, sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Somos infiéis, meus irmãos. Muitas vezes sabemos dos WhatsApps da vida que destrói muitas vezes um casamento, revistas pornográficas que ficamos olhando, os exemplos das novelas que nós assistimos. O sétimo mandamento, não furtar. Não é só coisas materiais, meus irmãos. Muitas vezes roubamos a alegria, a paz, o conforto, né, com xingamentos e assuntos que não chegam no acordo, né? Importunamos a vida dos outros. O oitavo mandamento, não levantar falso testemunho. Meus irmãos, a língua não para dentro da boca, julgamos, é um tal de acho que está acontecendo isso ou aquilo, você viu isso, é aquilo, e a gente fala com tanta assim, sem saber se é verdade, né? Meus irmãos, olha o nono mandamento, não cobiçar a mulher ou o homem do próximo. Meus irmãos, quem não cobiça? As novelas da vida, quando assistimos e ficamos comparando os nossos maridos, as nossas mulheres. Décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. O ciúme, a inveja, não desejamos muitas vezes o bem do próximo. Meus irmãos, quem somos nós para tirar a primeira pedra? Quem somos nós para julgar, para dizer quem vai pular carnaval, que viu aquilo outro? Somos uma sociedade, meus irmãos, muitas vezes hipócrita, cristianismo pobre. Temos que nos reconhecer que não somos nada, que não somos dignos de nada. Não reconhecemos a nossa pobreza. Porque, meus irmãos, a igreja, ela é formada por pecadores. Jesus veio por nós, cometemos os mesmos pecados dos fariseus no passado. A palavra hoje, meus irmãos, é para nós. É difícil, porque nós estamos mergulhados na nossa miséria, estamos acostumados com o nosso pecado. Meus irmãos, peçamos a graça de nós modificarmos um pouquinho, de nos tornarmos pessoas melhores. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos da graça de Deus, porque nós não somos dignos, não somos capazes de nada sem a presença de Deus, sem a graça de Deus. Amém? Amém.